Eu gostaria de agradecer ao povo que organizou essa semana de Comuna de Paris, em especial a Bia Abramidis e ao Lúcio Flávio, Rodrigo de Almeida, que é meu colega lá de departamento e que nunca teme ser a voz dissonante. E aí talvez por isso ele me convidou para vir para cá para ser uma voz dissonante também. Então, a parte da nossa vida dentro da PUC é essa, e é muito agradável, é muito empolgante e muito instigador. Vou direto ao assunto. É comum entre os anarquistas a atenção para com a memória da Comuna de Paris. Kropotkin foi talvez o mais apurado entre todos ao afirmar que ela aconteceu sem o teatro de sangue próprio das revoluções. Ela se afirmou no vácuo da Guerra Franco-Prussiana, que levou à derrocada ao Império de Napoleão III e lançou o governo eleito pela Assembleia Conservadora em janeiro de 1871 de Louis Adolphe Thiers. A sede do governo, o Hôtel de Ville, foi tomada por uma conexão de forças que pôs para correr os governantes. Esses, refugiados em Versailles, mais tarde acordariam com os vitoriosos alemães comandados por Bismarck o massacre da Comuna de Paris. Foi a Semana Sangrenta, encerrada em 28 de maio, com um teatro de banho de sangue próprio das contra-revoluções, que arrasa a beleza das inovações pela imponência do Tratado de Paz. As práticas da Comuna de Paris e sua breve existência levaram à abolição do governo, à atenção com as crianças, a maneiras de levar a vida econômica, social e cultural a partir da multiplicidade, propiciando a coexistência entre tendências libertadoras a favor da vida comum sem uniformidades. Ali habitavam os efeitos do levante sufragista de 1848 e da Internacional de Trabalhadores de 1862, com as inspirações proudhonianas, mutualistas e federalistas, as ressonâncias das várias facções, o embate principal entre anarquistas, dentre os quais destacavam Mikhail Bakunin e Elie Reclus, e vertente posteriormente partidária revolucionária de Karl Marx. As diferenças não exigiam comandos e a vida ia se fazendo. O revolucionarismo dos blanquistas se refaria também a partir da Comuna de Paris. Nada entrou na Comuna ou saiu igual. Uma única convicção de todos: acabar com a exploração e a dominação, e variadas proposições que se enraizarão no interior do proletariado, de intelectuais, de vanguardas e dos trabalhadores pelo planeta. Havia, sim, um tanto de epicurismo na Comuna de Paris, esquecendo-se do poder exterior e dando pouca relevância à instalação do governo da ordem em Versalhes, e pouco conseguindo articular com as comunas de Marseille e de Lyon. Esses erros políticos, analisados a posteriori, levaram a rompimentos na Internacional e aos seus desdobramentos em internacionais anarquistas e marxistas, embates interiores que apartaram e instauraram uma oposição, muitas vezes irreconciliável, transmutadas em negociações e acordos temporários, como durante a Revolução Russa, entre Lenin e Trotsky e um atordoado Máquina. Mas essa é a história posterior, que da anarquia também fez um movimento cada vez mais afeito ao teatro das revoluções. A presença da Comuna de Paris está durante nossa jornada voltada para as possibilidades heterotópicas de realização libertária, afeita à luta constante das forças que não se acalmam numa idealista paz perpétua liberal, nem tampouco na supressão definitiva da luta pela guerra final do proletariado contra a burguesia. A Comuna de Paris expressou o possível num tempo de guerra entre Estados e alheia a ela. Não era a sua guerra. A batalha na Comuna era outra. Seus inventores olharam para si, para suas condições de vida sob exploração e dominação, e se mostraram mais do que capazes para arquitetar uma existência móvel que de tão potente foi insuportável aos Estados europeus, que precisaram varrê-la do mapa, usando forças da época como uma bomba atômica antecipada. Na Comuna de Paris,
sobressaem os desconhecidos no seu fazer constante e nas suas lutas diárias. Se há homens e mulheres que se destacaram no acontecimento, isso se deve à repercussão de seus retornos de exílio, à coerência libertária com aquela existência, à permanência da reflexão constante e do fazer ininterrupto sobre como é possível um mundo livre, ainda que viessem a oscilar entre a encenação ou não do teatro de sangue. Foi marcante a presença de Louise Michel, uma mulher arrojada e delicada, poeta, educadora e também enfermeira, que veio do blanquismo e fez uma reviravolta sobre si durante os acontecimentos e propôs a célebre bandeira negra anarquista. Louise Michel expressa a multiplicidade possível numa experimentação libertária, ser muitos e atuar contra o que somos. É sendo muitos, desvencilhados da armadilha individualista, que se faz o avesso do altruísmo quando tende a ser a mais perfeita expressão do egoísmo, na medida em que pretende impor a todos uma solução igualitária. Apaixonou-se por Théophile Ferré, outro comunar, que acabou fuzilado no campo de Satory em 28 de maio de 1871. Presa por quase 2 anos, foi deportada para a ilha Nouméa, ao sul da Nova Caledônia, distante da costa da Austrália, e ao norte da Nova Zelândia, onde lecionou para filhos de presos e crianças da população local. Agitou e agigantou-se para voltar à França e ao movimento anarquista, aos tribunais como ré, recusando advogado e para pronunciar-se contra a pena de morte, até fundar o Le Libertaire na companhia de outro educador libertário, Sébastien Faure. Élisée Reclus, também inicialmente condenado à mesma Nova Caledônia, recebeu posteriormente a pena de banimento por 10 anos. Durante a Comuna de Paris foi responsável pela Biblioteca Nacional e mais tarde avançou pelo mundo dando novos contornos ao saber geográfico, relacionando a complementar relação que homens e mulheres devem ter com a natureza. Fortuné Henry, que se destacaria como inventor do terrorismo anarquista, em uma época em que o Estado e a sociedade acusavam qualquer anarquista de ser nocivo à sociedade. Fortuné Henry fugiu para Barcelona com a mulher e o filho e lá teve o seu segundo garoto, Émile Henry, que se destacaria como inventor do terrorismo anarquista em uma época em que o Estado e a sociedade acusavam qualquer anarquista de ser nocivo à sociedade. Eu os convido para a aula teatro do Sol amanhã, às 17h30, que chama-se Eu, Émile Henry, Resistências, e que passa pelo grande depoimento desse jovem de 19 anos, extremamente corajoso, e que atravessa também, em um certo momento da aula, a Comuna de Paris. Bem, lá é um outro jeito de fazer aula também. Henry expôs cruelmente o que é a justiça como seletividade, a ocupação privada do espaço público e o relicário dos pensadores igualitaristas. Louis-Eugène Varlin assegurou a relação da comuna com as associações operárias. Na companhia de Nathalie Lemaire, que cuidava da Biblioteca Nacional com os irmãos Reclus, e que mais tarde foi deportada com Louise Michel, forneceu as marmitas Varlin aos mais necessitados. Varlin foi identificado, linchado e fuzilado em 28 de maio de 1871. Gustave Courbet não só foi o representante do 6º distrito na Comuna de Paris, ou o inventor do realismo na pintura. Ele definiu o artista como aquele que deve reproduzir o seu século. Esteve na Comuna e de lá saiu com um caderno de rascunhos de 46 páginas, contando a vida naqueles breves dias, em 13 desenhos em grafite, hoje arquivados no Museu do Louvre. Foi diretor da Federação dos Artistas e em 14 de setembro de 1870, Courbet dirigira-se à Assembleia Geral dos Artistas, da qual foi eleito presidente, e recomendar a desmontagem da coluna Vendôme, bem lembrada aqui pela professora Lúcia. Monumento desprovido de qualquer valor artístico, tendendo a perpetuar por sua expressão as ideias de guerra e de conquistas próprios a uma dinastia imperial, mas que o sentimento de uma nação republicana repudia. Palavras de Courbet. Na Comuna de Paris,
ele desempenha 4 funções distintas: presidente da Federação dos Artistas, membro da Comuna, delegado na Prefeitura, delegado na Instrução Pública. Preso, julgado e condenado por ter participado da derrubada do símbolo napoleônico, a coluna Vendôme, durante a Comuna de Paris, em 14 de abril de 1871, exilou-se depois na Suíça, onde só pintou naturezas mortas, depois de ter suas obras recusadas em salões de arte, como sentença da revanche burguesa. Não se dizia anarquista, mesmo porque essa designação só passa a acontecer na França depois da Comuna de Paris. Seu relacionamento com Proudhon e as propostas federalistas e mutualistas sempre foram coerentes. Pintou Proudhon, apesar deste jamais ter posado para ele, e pintou Jules Vallée, e teve sua obra comentada por Proudhon em Sobre o Princípio da Arte e Sua Destinação Social, livro interrompido em 1865 por Proudhon por ocasião da sua morte e publicado posteriormente por um grupo de amigos. É em sua carta aos artistas que Courbet expressa sua maneira livre de produzir arte e vida e explicita. Palavras do Courbet, citação: as administrações anteriores que governaram a França quase destruíram a arte ao protegê-la e ao suprimir sua espontaneidade. Não há dúvidas que o governo não deve tomar a dianteira em questões públicas, pois não é capaz de carregar em seu interior o espírito de uma nação. Consequentemente, qualquer proteção será em si mesma prejudicial. As academias e o instituto, que apenas promovem a arte convencional e banal para que sejam julgados por seus integrantes, opõem-se necessária e sistematicamente a novas criações da mente humana e infligem a morte de mártires em todos os homens inventivos e talentosos em detrimento de uma nação e para a glória de uma tradição e doutrina estéreis. Deixe que eles, os artistas, determinem como farão sua exposição. Deixe que definam a composição dos comitês. Deixe que obtenham o local onde será sua próxima exposição. Isso pode ser resolvido até 15 de maio, diz ele nessa carta aos artistas, pois é urgente que todos os franceses comecem a ajudar o país a se salvar de um imenso cataclismo. Jules Vallée, também pintado por Courbet, editou O Grito do Povo. Escreveu sobre a literatura dos grandes autores que ofuscam os demais escritores do cotidiano, do dia a dia, com suas simplicidades. Essa grande literatura produz heróis e ídolos, diz Vallée, que fazem de todos nós as vítimas dos livros. E, concordando com Proudhon, tinha aversão à autoridade. Como expressa no seu livro Os Refratários, de 1865, deve-se viver uma revolta existencial, mais anárquica do que anarquista. Esteve na juventude vinculado a Auguste Blanqui e à tradição de Babeuf, assim como com Proudhon, apesar das diferenças gritantes que existiam entre Proudhon e Blanqui. Como proudhoniano, produziu o jornal O Grito do Povo, que funcionou de fevereiro a março de 1871, quando foi proibido, e depois retomado entre março e maio no interior da Comuna. Esse mesmo jornal inspirou a novela de Jean Vautrin, professor, fotógrafo, roteirista com o mesmo nome. O livro dele de 1995 chama-se também O Grito do Povo, publicado com ilustrações de Tardy, em que conta a vida dos incógnitos, como propunha o Vallée, não dos grandes homens, dos ídolos ou dos heróis, dos livros que nos fazem mal, mas dos que fizeram a Comuna pelo reverso da literatura social de Eugène Sue. Epicurismo ou não, foram poucas as vozes e atitudes de organizações de trabalhadores fortalecendo a Comuna de Paris, paralisando as máquinas pela Europa, mobilizando-se contra a servidão de soldados e a resignação da população. A Comuna de Paris não é um acerto ou um equívoco a ser sanado, mas uma determinada expressão da vida sobre as repercussões da Revolução Francesa, seus golpes, retrocessos e contra-revoluções orientados pela crença iluminista na educação e na consciência.
A Comuna de Paris abriu um espaço de possibilidades na multiplicidade de forças, com mutualismo, federalismo e a dissolução da representação. Radicalmente oposta à variedade de escolhas ou à uniformidade planificada, ambas com competição e centralização. A criação de associações ou delegados ou delegações acontecia como práticas e respostas às urgências imediatas, muitas vezes colocadas por essas condições imediatas, mas articuladas em função do que se queria fazer da comuna ou do que não se poderia deixar ela se tornar. Hoje, há um descompasso alarmante que normaliza condutas e se dá pela disseminação de ambiguidades. A sociedade de controle exige que cada um seja muito e muitos, reduzindo a multiplicidade em variedade. As convocações à abundância de escolhas móveis travam as invenções políticas e intelectuais, produzem subjetividades plásticas que muitas vezes oscilam entre a proposição e a reação, o querer e a vontade de saber, a consciência e a persistência, cujo resultado final, ainda que inacabado, tende para a reação, vontade de saber e a persistência. Diante desse impasse que atinge a minoria potente que busca a inovação e o espanto, cabe a cada um perguntar o que é que estamos fazendo de nós mesmos. E aqui dentro, entre nós, com nossas diferenças escancaradas, mas destemidas diante dos dissimulados, essa não é uma inquietação para ser aninhada entre filósofos ou estar reduzida a uma retórica de salão. A intempestiva expressão de Spinoza remete-nos à vida como obra de arte, a uma estética da existência, à transformação de cada um. A resposta, nesse caso, provoca o deslizamento ao desconhecido e se traduz em uma ontologia de si, o inacabado no interior do qual a multiplicidade libertária é possível para cada um, pois a política e a ética começam em cada um. E se for preciso que se instale o ingovernável, se for preciso que se instale o ingovernável, o que é o princípio e o fim da política. Trata-se então de um cheque na metafísica que reveste o discurso físico e emudece o estrondo das batalhas para remeter às transitoriedades urgentes, não mais utópicas, essa pavimentada estrada que não dá em nada ou em paraísos, mas em realizações do presente entre diferentes, em uma coexistência de diferentes, como heterotopias. É preciso nos voltar contra o que somos e ir adiante com o que queremos. A Comuna de Paris permanece viva. Muito obrigado.